E aí, tudo certo? Na primeira parte da nossa análise, a gente mergulhou naquela dor de 2002, a temporada que deu ao Bayer Leverkusen o apelido terrível de Neverkusen. Hoje, a gente vai contar como eles pegaram essa cicatriz e transformaram na sua maior força para alcançar a imortalidade. Pois é, na parte 1 nós relembramos o tal do triplo horror. Pensa só, 3 vice-campeonatos em apenas 11 dias. Aquilo não foi só uma derrota, né? Foi o nascimento de um fantasma que assombrou o clube por mais de 20 anos. E aí fica a pergunta, né? Como é que um time pega uma maldição dessas e transforma em imortalidade? Olha, a resposta começa com a chegada de um cara que simplesmente se recusou a acreditar nessas coisas. Vamos voltar um pouquinho no tempo. Outubro de 2022. O cenário era o seguinte: Bayer Leverkusen na zona de rebaixamento da Bundesliga. Sim, rebaixamento. O pânico era total. E aí, no meio do caos, eles fizeram uma aposta num técnico jovem com umas ideias bem revolucionárias, Xabi Alonso. E o impacto foi tipo um raio, imediato, avassalador. Em menos de um ano e meio, o Alonso tirou o time da beira do precipício, levou para a Europa e, no fim, colocou no topo da Alemanha pela primeira vez na história. É uma transformação que é difícil até de acreditar. Tá, mas como ele fez isso? O Alonso não queria só apagar o incêndio, salvar o time. Ele queria redefinir o potencial da equipe. Ele chegou com um sistema 3-4-2-1, uma filosofia de ter a bola, de movimentação inteligente e uma disciplina defensiva que, no fim das contas, se tornou a melhor de todo o campeonato. Mas é claro, um grande maestro precisa de uma orquestra bem afiada, certo? E o Xabi Alonso, ele encontrou os músicos perfeitos para tocar a sinfonia dele em campo. O sucesso todo foi construído em cima de alguns pilares fundamentais. Granit Xhaka chegou e trouxe aquela mentalidade vencedora que, convenhamos, faltava. Lá na frente, a força do Victor Boniface. E no meio, a pura magia de Florian Wirtz, um garoto de 21 anos que voltou de uma lesão seríssima para se tornar simplesmente o melhor jogador da liga. Mas a arma mais letal, essa era outra. A grande arma secreta, aquela que ninguém esperava, vinha de 2 jogadores que, em tese, deviam estar mais preocupados em defender. Parem e pensem nisso aqui. Quase metade dos gols do time vieram de seus 2 alas, o Grimaldo e o Frimpong. No sistema do Alonso, eles não eram só defensores, de jeito nenhum. Eram armas de ataque, toda hora invadindo a área para marcar ou dar assistência. Um verdadeiro fenômeno tático. Com essa base tão sólida, uma coisa muito especial começou a acontecer. Uma resiliência, assim, absurda. A mídia alemã até criou um apelido novo, um trocadilho genial com o antigo, de Neverkusen para Neverlosen. Ou seja, os que nunca perdem. Mas cá entre nós, virar jogos impossíveis nos últimos minutos, semana sim, semana também, seria só sorte ou tinha alguma coisa a mais ali? Definitivamente não era sorte. Era um padrão. E esse padrão todo pode ser resumido em um único número: 17. Esse foi o número de gols que o time marcou só nos acréscimos da partida. Não era sorte, era mentalidade. Era uma crença absurda de que o jogo só acaba quando o juiz apita. Eles simplesmente se recusavam a aceitar a derrota. E foi essa mentalidade, essa teimosia em não perder, que os levou ao dia que todo torcedor do clube esperou por 120 longos anos. 14 de abril de 2024. O Leverkusen precisava de uma vitória contra o Werder Bremen para fazer história. E eles não só venceram, eles dominaram. Um 5-0 categórico, para não deixar dúvida, selado com o hat-trick do garoto de ouro, Florian Wirtz, que comandou o espetáculo. Mas essa vitória não foi só sobre o Leverkusen. Foi sobre quebrar uma das maiores hegemonias do futebol europeu. 11 anos. 11 títulos consecutivos do Bayern de Munique. Uma dinastia que parecia que nunca ia acabar. Até aquele dia. A torcida não aguentou e invadiu o campo antes mesmo do apito final. A emoção era palpável. E nas cabines de transmissão, um grito ecoou, resumindo o sentimento de uma nação e de um clube: Neverkusen, nunca mais. A maldição estava finalmente quebrada. Aquele título marcou o fim de uma era de piadas e o começo de uma nova identidade. Deixaram para trás os apelidos de Vizekusen e Neverkusen e se tornaram Meisterkusen, os campeões. E eles não foram apenas campeões. Eles alcançaram a imortalidade de um jeito que ninguém poderia imaginar, cravando um número que vai ecoar pela história do futebol. 51. Uma sequência de 51 jogos invictos,
um novo recorde europeu. A única derrota da temporada inteira veio numa final, a da Europa League. Mas de uma forma que só esse time conseguiria, apenas 3 dias depois, eles se levantaram, venceram a final da Copa da Alemanha e garantiram a dobradinha doméstica de forma invicta. A redenção estava completa. Se em 2002 a história foi sobre a dor do quase, em 2024 foi sobre a glória absoluta. O triplo horror foi finalmente substituído pela dobradinha invencível. Eles não eram mais o time do quase. Eles se tornaram os Meisterkusen, os campeões. O time de 2024 não ganhou só um campeonato. Ele reescreveu a própria história. Provou que um legado não é definido pelos fantasmas do passado, mas pela coragem de enfrentá-los. A questão que fica é: qual será o próximo capítulo para o time que se recusou a perder? E aí, gostou de acompanhar essa jornada de redenção? Então, já sabe, né? Deixe o seu like, comente aqui embaixo o que achou e se inscreva no canal. Até a próxima!